Olá! Hoje estaremos falando sobre o perigo de algumas ciladas espirituais que são colocadas contra a sua vida, contra a minha vida. E essas ciladas, elas são armadas com um fim último, de matar, roubar e destruir, porque esse é o propósito, diz a palavra de Deus, da serpente, da antiga serpente, do nosso adversário, o diabo. Bom, há aqueles que ignoram a existência do mal e aqueles que supervalorizam a existência do mal. Não queremos nenhuma coisa nem outra, mas de forma equilibrada, pensarmos à luz da palavra de Deus sobre essa realidade espiritual que está posta e que não podemos negá-la, mesmo que queiramos. Diz assim lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a igreja em Éfeso, se você puder depois dar uma olhadinha no capítulo 6 inteiro, vai perceber que ele inaugura esse capítulo falando sobre temas muito comuns, questões que envolvem a nossa dinâmica de família e questões que envolvem a nossa dinâmica de trabalho. Certamente são nessas duas áreas em que nós gastamos a maior parte da nossa vida. Via de regra, 80% da nossa vida vai estar envolvendo o trabalho ou família. Muito pouco fora disso, um lazer, um passeio, mas exatamente nesses dois contextos, família e trabalho, é que guerras tremendas são travadas. Muitas são as vezes que nós não percebemos tratar-se de uma guerra espiritual, atribuindo ao pai, à mãe, atribuindo ao filho, aos irmãos, aos amigos, a culpa. E aí não conseguimos entender o porquê que algumas coisas não avançam, porque nós fazemos muito esforço, mas não conseguimos encontrar uma estratégia certa. Talvez porque estejamos lutando contra o inimigo errado. Estejamos lutando contra pessoas, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então não tem como você usar uma estratégia para lidar com pessoas quando a nossa luta ela é espiritual. As nossas armas, diz a palavra de Deus, devem ser espirituais e não carnais. E sendo espirituais, elas se tornam poderosas em Deus para derribar fortalezas. Nesse momento, Paulo está dizendo que precisamos aprender a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Isso nos mostra o contexto de um campo de batalha. Isso nos mostra claramente de que a vida, em alguns momentos, é um grande entrave, uma grande luta, uma grande peleja. Pode então soar aos seus ouvidos como sendo a vida algo ruim. Não é verdade. A vida é um privilégio, a vida é uma bênção divina, é um voto de confiança de Deus, a vida é uma dádiva. Mas mesmo sendo uma dádiva, enfrentamos batalhas. E a Bíblia vai dizer na sequência desse texto que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. É contra os principados, as potestades desse mundo tenebroso. É contra as hostes espirituais da maldade, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Quantas vezes casamentos começam a enfrentar crises, algumas horrorosas, podendo levar esse casamento à ruína, ao divórcio? Quantas crises entre pais e filhos? Quantas pessoas vivendo no limite emocional, estressados, preocupados, ansiosos, depressivos, eufóricos, desnorteados e não estão percebendo que para além de um contexto natural, que também é uma realidade, há um contexto espiritual. E aí lutamos, nos cansamos, mas não conseguimos avançar, porque não percebemos que cenário é esse que está montado e que nós estamos inseridos nele. Nesse universo que a Bíblia nos apresenta em Efésios capítulo 6, deixa bem claro que há um mundo real acontecendo aqui e agora, mas paralelamente há uma dimensão espiritual em que hostes espirituais da maldade, diz a palavra que principados, potestades, atuam na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo corrompido perece pelas hostes espirituais da maldade. E é em cima disso que também a Bíblia vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós não nos aliançarmos primeiramente com Deus e entre nós, se nós não nos tornarmos aliados na fé, como família,
de repente, né, não só como família nuclear, pai, mãe, filhos, mas a família de forma mais ampla, avós, tios, se não nos aliarmos, como amigos também, nós talvez não conseguiremos enfrentar esse inimigo das nossas almas e possivelmente iremos ter prejuízos. Então, existem ciladas, muitas ciladas armadas contra nós. Como diz o salmista no Salmo 91, existem, na verdade, laços do passarinheiro. E aqui, em Efésios, astutas ciladas do diabo. Nós não podemos esquecer de que a vida requer fé. E é nessa dimensão da fé que os nossos olhos espirituais podem se abrir. Me lembro de um tempo passado, e olha que isso já fazem muitos anos, em que eu, como parte de uma família de 3 irmãos, eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, enfrentávamos uma batalha enorme contra o alcoolismo do meu pai. Uma luta tremenda. E nós então propunhamos o tempo todo um jeito de resolver aquilo. Batíamos contra aquele comportamento, né? Nós recusávamos daquela postura, daquele homem bom, mas que pelo alcoolismo se transfigurava. E por muito tempo nós lutamos e nos cansamos sem chegarmos a lugar algum. Mas chegou o momento em que os olhos espirituais foram abertos, eu pude enxergar uma dimensão diferente. E chegou o momento em que eu decidi brigar do jeito certo. Entrar no campo da batalha, não mais com falatórios, discussões, brigas, mas com oração, com intercessão, com palavra de Deus, né, com joelhos dobrados, com dependência do Senhor. O tempo foi passando e um dia pude ter a experiência, esse homem alcoolizado, esse homem que era entregue a uma dependência horrorosa do álcool, agora sendo transformado. Isso já fazem quase 20 anos atrás. E nesse tempo todinho, nunca mais ele teve uma recaída. Hoje se mantém como um homem íntegro, um homem de fé, um bom pai, um bom marido, um homem trabalhador, focado inclusive na obra de Deus, apaixonado pelo Senhor e pela sua palavra. Aonde isso altera? Aonde essa transformação começa? No momento em que nós percebemos as ciladas do diabo, que eram, na verdade, para fazer ruir aquela família, destruir aqueles laços familiares, não somente entre os meus pais, mas entre nós como família de forma mais ampla. Mas como Deus é misericordioso, abriu os nossos olhos. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso é fantástico. Saber que as lutas estão sendo travadas, mas que há vitória para nós. Como diz lá no Salmo 91, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E ainda diz que esse Deus nos coloca debaixo das suas penas, debaixo das suas asas, e lá podemos confiar. Encontraremos ali descanso. A sua verdade é para nós escudo e broquel. Quais são as lutas que você tem travado? Você deve ter uma relação de lutas sendo travadas. Lutas financeiras, lutas emocionais, crises existenciais, problemas de relacionamento, questões no trabalho, enfermidades, quantas lutas sendo travadas. Mas muitas dessas lutas são grandes ciladas do inferno para te fazer realmente ter vida, sonhos, expectativas sendo furtados, roubados de você. O ladrão, diz a palavra, veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo diz, eu vim, e vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mais do que ficar se degladiando, batendo boca, discutindo, se ofendendo, se machucando, deveríamos nos unir em oração, de joelhos dobrados, numa dependência do Senhor, combatendo o bom combate com as armas corretas, enfrentando o inimigo certo. E o nosso inimigo não é o nosso próximo, não é o nosso vizinho, não é um amigo. Nosso inimigo não é a esposa, o marido, os filhos, os pais. Nosso inimigo são os principados e potestades. São, na verdade, as hostes espirituais da maldade, os demônios, como diz a palavra de Deus. Portanto, que Deus te fortaleça. Sobretudo que Ele abra o seu entendimento. E quando você pensar em brigar com seu marido, com seu pai, arrumar uma confusão com seu vizinho, lembre-se, a sua luta não é contra carne e sangue. Sua luta é contra as hostes espirituais da maldade. Que Deus te ajude, te dê força, te capacite e possa te revestir da armadura dele, para que você, entrando nesse campo de batalha, possa ser mais do que vencedor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.